E nesta época de chuvas e com grande incidência de raios, é comum muitas pessoas sofrerem com eletrodomésticos queimados por causa de descarga elétrica. Como evitar esses danos? É o que a gente vai ver agora na reportagem. O seu Agostinho estava assistindo a TV tranquilo no último domingo, até que começou a chover e ele decidiu desligá-la. Foi quando levou o maior susto em 67 anos de vida. Meti o dedo nela assim, ó. Deu um tiro, tipo um tiro, né? E eu meio que balancei aqui para cá e segurei na mesa. E aí parei um pouquinho, depois eu vim olhar a televisão, tinha queimado. Eu fiquei com medo, né? E bastante. Coração bateu acelerado. E foi assim na rua inteira. Bairro Osmar Cabral. Aqui tá todo mundo de cabeça quente por conta de um problema. Ano passado foi um modem, telefone sem fio. Esse ano agora perdi a minha televisão de 46 polegadas e o modem novamente. Na casa do Júlio, a última perda foi o computador. Mas antes a família já teve prejuízo com o monitor e com a geladeira, queimados depois de uma chuva forte. O computador agora, o CPU, a gente estava com ele desligado, somente na tomada ele estava. E aí quando deu o estralo, a gente esperou passar o temporal e quando a gente foi ligar ele já não ligou. Ele queimou no estralo. Perder equipamentos eletroeletrônicos por conta de sobrecarga na rede elétrica não é novidade. Mas sabe qual é a suspeita do pessoal daqui? Uma torre onde estão instaladas antenas de telefonia e internet. Ela já está aqui há 10 anos, num terreno nos fundos da casa do seu Agostinho. Depois do choque de domingo, ele está morrendo de medo. Vizinho falar, queimou meu aparelho. Pra cá, do outro lado da rua também, né? Tudo em volta daqui, né? Tudo perto dela aqui. E a gente lembra que antes disso, nunca tinha acontecido esse tipo de coisa, antes dessa torre aí, né? E ela está com o pé aqui na minha parede, né? E não é o único. O pessoal ainda reclama de sonolência, que seria provocada por radiação. Aqui na rua, ninguém mais anda descalço. Mesmo sem chover, a gente não anda descalço momento algum aqui dentro, com medo. Só de chinelo? Só de chinelo. Nós convidamos este engenheiro eletricista para tentar explicar o que está acontecendo. Segundo ele, a torre pode sim estar influenciando nos danos, mas não é possível apontá-la como o único motivo. Nós não podemos afirmar com certeza se o fato da queima de certos equipamentos estejam diretamente ligados com a presença do equipamento aqui. O que nós podemos dizer é que as instalações elas precisam estar de acordo com as normas técnicas, lembrando que existe ainda um outro efeito, que é o efeito da indução eletromagnética. Ela pode fazer com que circule correntes, né? Correntes nas instalações. Na casa do seu Agostinho, ele aponta a falta da rede de aterramento como possível causa dos choques. A torre funciona como um para-raio. A corrente passa por ela e se dissipa na terra e pode retornar nas proximidades. O seu Agostinho, ele estabeleceu um circuito entre a terra e o equipamento dele, né? Então essa corrente que estava circulando na carcaça da televisão, né, na parte externa da televisão, passou pelo corpo dele, né, e escoou pela terra, porque faltou aterramento. Se tivesse aterramento na residência ou um protetor contra surto, isso daí seria minimizado, né? Ou até eliminado. Sobre a torre, ele explica que ela também precisa ter uma rede de isolamento eficaz. Por precaução, nesses projetos dessas torres, né, onde ficam as antenas de transmissão eletromagnética, seja observada a faixa de servidão, né? A faixa de servidão é um espaço mínimo onde as habitações, né, as edificações habitáveis devem estar distantes, tá? Então essa faixa de servidão vai dizer até que ponto pode estar próximo. E isso deve ser aprovado, né, pela Anatel, pelos órgãos fiscalizadores. O Código de Defesa do Consumidor prevê o ressarcimento do valor do produto queimado no caso do problema ter sido provocado pela concessionária. Mas a empresa vai pedir uma vistoria no imóvel além do equipamento. Aí, o consumidor deve cuidar para que as instalações elétricas estejam em boas condições. Nada de gambiarra.
O consumidor também tem deveres, né? Ele não pode aí, na verdade, ele não vai ser beneficiado, por exemplo, com o ressarcimento, caso ele tenha na sua casa situações de improvisos na rede, né? Então é importante você manter a sua casa de acordo com a norma vigente no que se refere às instalações elétricas. Sobre a torre, o PROCON orienta que a reclamação deve ser feita à concessionária de energia elétrica. Primeiro, é importante que nós tenhamos um laudo técnico fazendo essa afirmação, né? Caso isso seja confirmado, né, nós temos aí a possibilidade, sim, de acionar terceiros que estão dando causa à queima desses produtos. Mas, para isso, veja que a própria concessionária de energia elétrica, ao indeferir qualquer situação como essa de ressarcimento direto, ela terá aí que dizer o que está dando causa a essa queima de produtos.